Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos para esse Diálogos no 100, com um tema bastante especial, assim como os demais, mas esse é com um tema que já está há muito tempo sendo debatido em várias mídias e também na vida cotidiana das pessoas diretamente envolvidas e daquelas não diretamente envolvidas, mas que também sentem aí os desdobramentos, os impactos disso. Então, vocês que estão aqui presentes, né, na Missão Paz, vocês que acompanham a Missão Paz e também bem-vindos. Oi, pronto. Desculpem aí, tivemos aqui uma intercorrência no microfone, mas eu dizia, então, vocês que vêm aqui presencialmente acompanhar os diálogos no 100, e vocês que nos acompanham pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, pela Web Rádio Migrantes também da Missão Paz São Paulo, sejam bem-vindas e bem-vindos para esse Diálogos no 100. O Diálogos no 100, como vocês sabem, é uma realização, organização de uma parceria entre a Missão Paz, o Centro de Estudos Migratórios, e o GEPOM, que é coordenado pela professora Valéria Magalhães, a quem eu convido para fazer uma breve saudação também a vocês, nessa parceria que a gente tem. Então, Valéria Magalhães, contigo. Olá, boa tarde. Então, é um prazer recebê-los novamente neste penúltimo Diálogos do ano. Então, em nome do GEPOM, em nome do Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz, agradeço ao público, tanto presente quanto à distância, ao José Carlos, parceiro aqui de trabalhos de organização do evento, ao Miguel, ao padre Paulo, ao padre Emani, Alfredinho, ao nosso palestrante, teve a gentileza. Então, esperamos que tenhamos um evento produtivo. Após a fala do palestrante, então, José Carlos vai passar para as perguntas, tanto para o pessoal o pessoal que está acompanhando. José Carlos, muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Valéria. Vocês viram aí que parceria maravilhosa, né? Todos os recados estão dados, de modo que agora a gente já entra direto. Mas, enfim, voltou. Do outro lado não está me ouvindo mesmo, né? Agora voltou. Que é a questão palestina, é o tema do Diálogos de hoje. E para falar sobre este tema, que é muito interessante e também muito delicado, nada melhor que um palestino falar sobre isso. Então, a gente convidou Samuel Kilstein para poder falar sobre a questão palestina. Ele que tem formação na área de economia política, é professor da PUC São Paulo, autor de artigos acadêmicos. Um desses livros é o Salam Aleikum Palestina, que está disponível no Amazon, tanto no formato impresso, formato digital. Vocês encontram e em inglês. Samuel, seja bem-vindo e muito grato por ter aceito o nosso convite. É com você. Salam aleikum. Funciona? Salam aleikum. Eu queria agradecer à Missão Paz por acolher os imigrantes no país. Quando eu converso com algum venezuelano, haitiano, sírio, normalmente eles me agradecem quase que se desculpando
de estarem vivendo aqui. E aí eu, normalmente, para acolhê-los, eu digo assim, mas esse país é um país de imigrantes. A maior parte das pessoas no país são imigrantes. Os únicos nativos do país são os indígenas. E os únicos que não vieram forçados são os africanos escravizados. Os europeus, quando chegaram às Américas, eles não tinham visto de entrada. Pior que isso, eles invadiram, tomaram as terras dos nativos e exterminaram os nativos. Se a gente for levar a letra, cumprir o slogan do Trump, do América para os americanos, o Trump teria que voltar para a Alemanha ou para a Escócia, que é de onde vieram seus antepassados. O imigrante Mandani, ele enfrentou a fera, tem enfrentado a fera em Nova York e ganho a população e as eleições, o que não é pouco. Mesmo que nada mais for feito em Nova York, as promessas, a agenda do Mandani, mesmo que nada for feito, já é muito. Tá? Bom, mas o padre Paulo pediu que eu falasse da Palestina, né, e não de Nova York, né? Então vamos entrar na Palestina. Até a Primeira Guerra Mundial, a Palestina e todo o Levante fazia parte do Império Otomano. O território que era a Palestina, que passou a ser a Palestina, o mandato britânico da Palestina, ele tinha a população, 92% da população era árabe e 8% era judeu. Na época, a Palestina tinha 700 mil habitantes. Quando eu falei 92%, 10% eram árabes cristãos e 82% eram árabes muçulmanos. Quer dizer, era um país de maioria árabe muçulmana. Os judeus eram apenas 8% da população. Nos anos 20, a Inglaterra ganhou da Liga das Nações o mandato britânico da Palestina. E aí ela começou a incentivar a imigração de judeus que estavam fugindo, de alguma forma, do leste europeu. Sim. Bom, eu estou quase engolindo ele. Bom, então, não sei de onde eles não acompanharam, assim, a Palestina era essencialmente Aí está dando agora? A Palestina era essencialmente os nativos da Palestina eram árabes muçulmanos, e a Inglaterra, quando assumiu o mandato britânico por doação, né, da incumbência da Liga das Nações, ela achou por bem incentivar, por interesse próprio, incentivar a imigração dos judeus que estavam saindo do leste europeu. Isso nos anos 20, 1920. Nos anos 30, com a ascensão dos nazistas ao poder, os alemães expulsaram os judeus para a Palestina. O slogan nazista era judeus fora para a Palestina. Agora, nesse período, principalmente na Inglaterra, o sionismo era algo exótico, muito pouco expressivo. A maior parte dos judeus do leste europeu, eles caminharam ou para os Estados Unidos, ou eles eram socialistas e ficavam lá mesmo para
interessados, inclusive, assim, empenhados em acabar com o Império Czarista. Eram socialistas. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU resolveu repartir a Palestina entre uma Palestina judia e outra árabe, sem direito algum. A terra não era das Nações Unidas. A iniciativa dos países de repartirem a Palestina, que era essencialmente árabe e muçulmana, não fazia sentido algum. O que as Nações Unidas estavam fazendo, de alguma forma, era tentar assim, recompensar, de alguma forma, e se sentindo culpada, pelo destino dos judeus durante o Holocausto. Dos sobreviventes, ela também queria se livrar dos sobreviventes. Ela tinha se livrado de grande parte dos judeus, exterminando-os. Os que sobraram, ela não queria manter em território europeu. Então, ela mandar para a Palestina, os judeus europeus, né, fazia parte do mesmo slogan nazista, judeus fora da Palestina. O que a ONU fez, aí já era a ONU, né? O que a ONU fez foi vestir um santo com a roupa de outro. Então, os judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial estavam alojados em campos de refugiados nos países que perderam a guerra, que é Itália, Áustria e Alemanha. Enquanto os judeus europeus saíam dos campos de refugiados da Europa, os palestinos nativos, os árabes, cristãos e muçulmanos, foram alojados em campos de refugiados. Então, você tem um movimento que espelha, que, de alguma forma, manda os judeus para a Palestina, saindo dos campos de refugiados, eles expulsam 700 mil árabes do território ocupado por Israel, e depois entram 700 mil judeus provenientes da Europa e dos países muçulmanos da África do Norte e do Oriente Médio. Eu talvez vou pôr aqui, para ficar mais fácil, em números, para você ter ideia, acho que não dá para guardar se eu falar simplesmente. Eu vou são assim, ó, você tem 1.300.000, tá bom assim de falar? 1.300.000 árabes e tem 650 mil judeus. Isso aqui é em 1948. Entendeu? Tá. O território ocupado por Israel foi maior do que que a ONU designou. No território ocupado por Israel, pelos judeus, em 48, moravam 900 mil árabes. Outros 400 mil, que somam 1.300.000, moravam na Cisjordânia e em Gaza. Então, essa é a distribuição. Tá? Desses 900 mil, 700 mil foram expulsos do território ocupado por Israel. E 200 mil foram autorizados a permanecer. Estou deixando... É visível, né? Para poder fixar, porque é difícil fixar. Em 48 mesmo, a ONU passou uma resolução de que os 700 mil expulsos teriam que voltar para a Palestina. Tinham que ser autorizados a voltar para a Palestina.
e também que Israel teria que devolver os territórios ocupados que não estavam da Palestina, na Palestina judaica. A história que o Estado de Israel fabricou é de que ela não expulsou nenhum árabe. Os árabes abandonaram suas casas e as suas terras. Essa é a versão, evidentemente que não é a versão dos palestinos, e também sequer é a versão dos historiadores atuais em Israel. Os historiadores reconhecem, tem filmes, documentos, etc., que não houve abandono de casas e terras, mas houve expulsão. Eu vou me permitir, eu sou palestino. Eu nasci numa cidade chamada Jaffa, uma cidade milenar. Essa cidade, no plano de partição da ONU, essa cidade, que era de maioria árabe, teria que ser um enclave árabe dentro do território judeu. Era um enclave. Para impedir que fosse um enclave, 2 semanas antes da criação do Estado de Israel, que é 14 de maio de 48, 2 semanas antes, ela invadiu a cidade, os terroristas judeus invadiram a cidade, bombardearam a cidade e provocaram. A cidade tinha 50 mil árabes, era eminentemente árabe. Ela invadiu e obrigou 45 mil palestinos a fugirem, jogaram eles no mar, na verdade, porque é uma cidade litorânea, e esses palestinos ancoraram no Líbano. Só 5 mil palestinos permaneceram na cidade. E aí, isso foi 2 semanas antes da criação do Estado de Israel, era para impedir que fosse um enclave, já não tinha mais palestinos. Se vocês pegarem esses números que eu coloquei, os 200 mil, com 200 mil palestinos e 650 mil judeus, a maioria era judia. Essa foi a forma de expulsão dos árabes, era o mínimo necessário para que os judeus criassem um Estado judeu. Você não poderia criar um Estado judeu com 900 mil árabes e apenas 650 mil judeus. Então, a expulsão era funcional para a criação do Estado judeu. O Estado judeu de limpeza étnica claramente está na própria forma de administração do Estado de Israel. Enquanto os palestinos foram e continuam sendo expulsos, exterminados das suas terras nativas, qualquer judeu de qualquer parte do mundo é permitida a imigração dele e ele ganha cidadania. Por exemplo, quando acabou a União Soviética, nos anos 90 do século passado, 1,5 milhão de russos hoje vivem em Israel. A migração foi uma migração em massa de judeus russos, que hoje significa, entre descendentes e imigrantes, 1,5 milhão de judeus. Então, assim, a própria legislação israelense favorece a limpeza étnica. Na medida que os judeus qualquer judeu é bem-vindo e ganha cidadania, e, pelo contrário, os palestinos são expulsos.
eu queria ressaltar assim, que todos os movimentos palestinos, pró-palestinos, fazem questão de dizer que eles são contra o Estado sionista, contra o sionismo, e não são antissemitas. Por outro lado, o primeiro-ministro de Israel faz questão de dizer que ele fala não só em nome do Estado de Israel, dos judeus israelenses, como fala em nome de dos judeus da diáspora, judeus que moram fora de Israel. Se isso for verdade, quem está incentivando o antissemitismo é o primeiro-ministro Zelensky. Se o que ele está fazendo é em nome de todos os israelenses e de todos os judeus da diáspora, quem incentiva o antissemitismo é o próprio primeiro-ministro. Qualquer judeu, ou mesmo existem duas organizações de judeus ortodoxos, uma é Satmar, que são judeus apolíticos, e outra que são de judeus políticos, que é Neturei Karta. A Satmar está principalmente nos Estados Unidos, são judeus ortodoxos, e o Neturei Karta mais em Israel, mas também muitos em Nova York também e nos Estados Unidos. O Neturei Karta e Satmar. Quer que eu escreva? Tá bom. Então, ok. Você vai me dando aí. Você quer que eu escreva isso? Esse aqui é o sediado, a maior parte está nos Estados Unidos, tá? E o outro Neturei Karta. Daqui, consegue ver? Aí, eu falei sem microfone agora, né? É Neturei Karta e Satmar, são duas organizações de judeus ortodoxos. Judeus ortodoxos que andam com barba, os cachinhos, o vestuário. Os dois são antisionistas. O Satmar é apolítico, eles não se declaram, não se pronunciam politicamente. O Neturei Karta, pelo contrário, qualquer manifestação pró-Palestina, eles estão lá representados. Então, quando vocês veem na televisão religiosos, são esses Neturei Karta. O Satmar, eles são apolíticos. Tá? E é muito sintomático, eu estava nas manifestações em Nova York, a presença de um judeu religioso, Satmar, falando contra o sionismo, a favor dos palestinos, porque ele tem o visual que a gente considera o ortodoxo, ele fala o inglês que parece Yiddish, né, que é uma língua germânica, e está falando... claramente, essa figura falando, claramente, você tem uma versão de que o movimento pró-palestino não é antissemita, porque eles é que estão falando. Agora, os judeus sionistas consideram que todos os judeus que não são sionistas, e esses são antissemitas também. Então, na verdade, isso é uma minoria, de qualquer forma. Aqui no Brasil, com certeza, mas mesmo nos Estados Unidos, tem muito judeu pró-palestino, mas, mesmo assim, o establishment, as organizações, eles não refletem isso. As Vozes Judaicas por Libertação e If Not Now são algumas organizações, mas são pouco representativas dentro da massa de... Eu não sei se vocês têm noção de quantos judeus tem no mundo. É que depende
do conceito, mas é de 15 a 20 milhões. Está dando certo? 15 a 20... Não, o som. Eu vou comer ele daqui a pouco. Não, mas aí eu fico, não chega mais perto por causa disso. Tá bom, eu estou quase engolindo. Tá? Se eu engolir, vocês me avisam, tá? Então, assim, são 20 milhões de judeus no mundo. Eu estou usando o ponto médio entre 15 milhões e 25, tá? Depende do critério que você usa para definir judeu. Tá? Mas são 15 milhões. Eu estou usando 20 milhões. São 7 milhões em Israel, 7 milhões nos Estados Unidos e 6 milhões principalmente na Europa. Entendeu? Dá? 7, Estados Unidos e Israel, e 6 no resto do mundo, aqui no Brasil inclusive, mas principalmente na Europa. Os palestinos são 15 milhões. Para ter ideia de números, os palestinos são 15 milhões. Tem 7 milhões na diáspora, 7 milhões fora da Palestina. Tá? E na Palestina são 7 milhões. Onde é que eles estão? 2 milhões estão em território israelense, 2 milhões estão em Gaza e 3 milhões na Cisjordânia. Esses são os dados. Tá? Eu vou... Quanto tempo? Como é que está de tempo? Estou indo. Estou bem. O microfone é que está mal, né? Eu estou bem. Tá bom, então é o seguinte, eu vou aproveitar e contar um pouco. Depois a gente, no diálogo, eu vou falar da minha história rapidinho, e a gente volta com perguntas para elucidar. Eu respondo as perguntas e acho que a gente pode continuar dialogando, né? Que chama diálogos, não é isso? Então, é o seguinte, a minha história particular, eu sou terapeuta chinês. A primeira vez que eu estive na China, há 40 anos atrás, me perguntaram de onde eu era. E aí eu disse que eu era brasileiro. E eles falaram assim que eu não tenho cara de brasileiro, porque eles estavam esperando um negro ou um boliviano. A cara que eles estavam esperando era um quechua ou um negro, um africano, na verdade. Né? Então, aí eu tive que me desculpar. Né? Não, é que meus pais são poloneses. E aí eles perguntaram, mas o senhor nasceu na Polônia ou no Brasil? Eu falei, eu nasci na Palestina. Aí eles perguntaram assim, mas o senhor mora na Palestina, na Polônia ou no Brasil? Aí eu falei, já meio envergonhado, eu falei que morava em Nova York, que é onde eu estava morando. Eu estava morando nos Estados Unidos, nessa época. Era mais fácil dizer que eu era da Lua, eu acho. 9 a cada 10 familiares meus foram exterminados na Segunda Guerra Mundial. O meu pai sobreviveu em campo de concentração, na Alemanha, e minha mãe sobreviveu deportada na Sibéria. Em 48, eles estavam em campos de refugiados, que é a historinha que eu estava contando, né? Antes. Eu estou me localizando na história. Eles estavam em campos de refugiados, e em 48, depois da criação do Estado de Israel, eles foram para Israel. Né? E eu nasci em Yafo. Em 53, meus pais abandonaram a Terra Prometida, porque eles não encontraram o que eles achavam que ia encontrar, o refúgio, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Né? Quando eles se deram conta do que estava acontecendo, eles abandonaram. Tá? Quando meus pais partiram desse mundo, eu resolvi escrever a história deles, que também está na Amazon, o livro, da história dos meus pais. E aí eu me dei conta que a imigração dos meus pais para o Brasil não tinha registro na
histórico na Confederação, na CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil. Mais ainda, quando eu fui fazer a parte histórica, e me dei conta de que os judeus que vieram de Israel para cá, eram mal recebidos. A coletividade judaica pediu que a gente saísse. Eles não admitiam que judeus abandonassem Israel, porque a ordem era ir para Israel, e nós estávamos voltando. Agora, não é minha família só que saiu, são dezenas de milhares de judeus que abandonaram, no começo dos anos 50, o Estado de Israel. Então, nós fomos mal recebidos aqui, e até hoje nós não temos registro. Eu procurei instituições, procurei historiadores, ninguém estava interessado, porque é melhor silenciar isso. É uma parte da história meio que não coaduna com a história inventada pelo Estado de Israel. Eu acabei escrevendo um livro que chama Retournés, que também está disponível em inglês e em português na Amazon, que é essa saga dos judeus que vieram parar no Brasil. O nome Retournés é porque meus pais eram europeus, que foram para Israel em 48 e voltaram para a Europa, que era considerado o continente algoz. Eu fui preso com 2 anos de idade na Alemanha, como um perigoso. Eu tinha 2 anos de idade, eu era um perigoso imigrante ilegal. Quer dizer, a minha família era polonesa, foi desalojada da Polônia, foi exterminada 9 a cada 10 pessoas. A gente foi para Israel, não é o que a gente não estava querendo fazer parte daquele genocídio. Saiu, voltou para a Europa, né? A gente estava a caminho dos Estados Unidos e, bom, a gente teve um escândalo internacional e nós viemos parar milhares de judeus, são 20 mil judeus sobreviventes da guerra e israelenses que vieram para o Brasil no pós-guerra, né, no começo dos anos 50, basicamente. Quando eu cheguei aqui no Brasil, com 2 anos de idade, nos meus documentos dizia que eu era alienígena. E eu me sentia um pouco extraterrestre, né? Eu queria citar o Frantz Fanon. Eu vou citar, eu vou ler, porque está entre aspas. Ele escreveu isso em Pele Negra, Máscaras Brancas, em 52, na mesma época que nós saímos. Tá? Também tem outro detalhe que eu posso... Eu sei que vocês conhecem o escritor israelense Amos Oz. O Amos Oz dizia que o pai dele, quando foi aprovado a partição da Palestina, o pai do Amos Oz, isso está no romance autobiográfico, Amor e Trevas, ele dizia que o pai dizia que o Estado judeu bate à porta quando foi aprovado, e a mãe dizia assim que não tem porta nenhuma, o que tem é um abismo. Tá? Bom, o Frantz Fanon, voltando ao Frantz Fanon, eu lembrei do Amos Oz também, é tudo no mesmo período. A mãe do Amos Oz se suicidou em 54. Nós viemos em 53. O Fanon está escrevendo em 52, o Pele Negra. Abre aspas. Que os judeus que se instalaram em Israel criarão, em menos de 100 anos, um inconsciente coletivo diferente daquele que possuía em 45, nos países de onde foram expulsos. Fecha aspas. O inconsciente coletivo que foi criado é esse que a gente vê hoje. Não, é profético. Ele está profetizando isso. O termo que ele usa é que criarão. Ele está profetizando isso, né?
o inconsciente coletivo israelense hoje é violento militarista. E o do judeu da diáspora era brando pacifista. O Sartre dizia que a grandeza do povo judeu era a brandura dele. Tá? Então, os judeus, tradicionalmente, na diáspora, eram humanistas, internacionalistas e pacíficos. Então, o que o Franz Fanon está dizendo é que não vai demorar nem 100 anos, e não demorou, ele está escrevendo em 52 isso, para que a cultura judaica, o inconsciente coletivo, deixe de ser brando pacifista para ser violento militarista. Eu acho que eu podia parar por aí e a gente abria o diálogo. Obrigado. Shukran. Por favor, repita. Shukran. Shukran. Que é obrigado. Eu comecei com Salam Aleikum, termino com o Kam, mas eu podia também traduzir o Salam Aleikum, né? A paz esteja convosco. Muito bem. A paz esteja convosco. Você ainda teria aí mais uns 7 minutos, está ótimo. A gente, o tema, como eu disse na abertura, é da maior importância e bate à porta de cada um de nós, embora para muitos de nós, como diria também o Carlos Drummond de Andrade, não existe porta, existe o abismo, né, do outro lado. Mas, Samuel, muito assim, importante, né, você fazer esse resgate histórico dessa situação toda, porque, às vezes, sobretudo, quem não acompanha, né, a discussão sobre o que vem ocorrendo na Palestina hoje, esse genocídio que vem ocorrendo ali, perpetrado por Israel com a conivência e o apoio norte-americano, tem esse vínculo histórico, né? Então, muito importante você trazer isso, e quando você traz também esse drama, né, vivenciado por você mesmo já aos 2 anos de idade e os demais membros da sua família, eu fico pensando, né, o que ocorreu com essa família, que é a sua, ocorreu com milhares de outras famílias. Portanto, não estamos falando de uma situação isolada, né, pontual. E continua ocorrendo hoje com milhares de outras famílias, né, tanto lá quanto nas Américas, sobretudo Latina, América Central e América do Sul, mas também na África e em vários cantões do continente asiático. Então, infelizmente, um drama que vem aí, perdurando ao longo desses séculos. Então, eu abro para vocês que estão aqui participando. Posso fazer um comentário rapidinho, claro, do que você falou? É que você falou apoiado por Estados Unidos. Não é só os Estados Unidos, é a Europa também, né? E, particularmente, nesse recente reconhecimento de alguns países europeus, o mais anti-palestino é a Alemanha. Não por acaso, porque a Europa, como um todo, ela, de alguma forma, tinha um antissemitismo grande antes da guerra, né? E, hoje em dia, ela continua antissemita, mas não contra os judeus, contra os muçulmanos, que são semitas. Os palestinos, na verdade, né? Os palestinos. É mais que isso, também são os muçulmanos, que não são só semitas, né? Os turcos não são árabes, os iranianos também não são persas, não são árabes, né? São muçulmanos. E tem o pessoal da Ásia também. Mas é interessante o papel da Alemanha, né? A Alemanha é meio que para pagar o estrago, ela defende o Estado de Israel e ela virou filosemita judeu e antissemita muçulmano. Anti-palestino, desculpe. Mas é isso mesmo, você emendou muito bem, né? Eu disse apoiado e financiado pelos Estados Unidos, mas também por boa parte da Europa, diga-se de passagem.
E também, dentre as questões que você trouxe, a sua própria experiência, né, de ser tratado como um alienígena e uma pessoa que geraria perigos aos 2 anos de idade. Esse infanticídio ainda ocorre hoje lá também, né, na guerra, na Palestina, ocorre também nesses diversos outros países latino-americanos por motivos semelhantes e também em vários países da África também por motivos semelhantes, né? Então, é mais um drama, mais um problema que a modernidade prometeu resolver e não se resolveu. Mas eu abro aqui, então, para vocês que estão presencialmente, com perguntas ou comentários, e reforço para vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, sobretudo quem está acompanhando pelo Facebook, que quiser fazer pergunta e comentário, pode registrar e a gente repassa aqui para o Samuel. Só peço a vocês que estão presentes, alguém que queira comentar ou perguntar, se dirigir ao microfone, por favor. Ana Cristina, por favor. Está ligado, é só aproximar da... Tá, tem que chegar mais perto. Da boca. Lembra que tem que comer o microfone? Tem que comer o microfone. E esse número é impreciso, dependendo de como se caracteriza um judeu. Isso que eu queria entender, como é que é isso? Como é que se caracteriza um judeu? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, como o Frantz Fanon, ele desenvolve a profecia, como você chamou, dos judeus se tornarem violentos e militarizados. Como ele explica que isso acontece? Por que isso acontece? Obrigada. A gente faz um bloquinho, aí você já responde no bloco. Enquanto alguém ali mais se encoraja para perguntar, eu também faço uma pergunta aqui. O Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, que fez uma longa pesquisa com vários povos indígenas no Brasil e em outros países latino-americanos, mas que também era uma pessoa muito sensível a esta questão do genocídio dos judeus na Alemanha, ele chegava a uma conclusão que muitas pessoas falavam, não, Darcy, essa conclusão sua é estapafúrdia, isso não tem sentido nem com a sua obra, que a conclusão dele era assim, abre aspas, como é que era, deixa eu me lembrar a palavra exata do que ele colocou, para não cometer injustiça nesse, abre aspas, né? Etnia. Ele dizia, uma etnia é algo construído durante séculos, séculos, séculos e séculos, e em permanente construção, por séculos afora. Mas também é algo mais duro do que chumbo, é algo que resiste a todos os tempos. Não se mata uma etnia, nenhum genocídio é capaz de exterminá-la. Ele dizia isso tanto em relação aos judeus, quanto em relação aos povos indígenas. No caso dos povos indígenas, a gente vê que várias etnias, pelo menos do ponto de vista cultural, foram extintas. Do ponto de vista político, elas alimentaram outras lutas e continuam alimentando lutas por reconhecimento e por direito, embora elas não estejam mais aqui presencialmente para contar a história, mas continuam alimentando assim. No caso da Palestina, hoje, então, se fala num genocídio palestino, sobretudo a partir das crianças. Como é que você vê
essa tragédia da Palestina e essa afirmação do Darcy Ribeiro, isso concretamente, como é que a gente poderia pensar isso a partir da Palestina? Aí que queira, senão você fica com essas duas aí. Por aqui, deixa eu ver aqui, Roberval Freire, meu vizinho de cerca, lá de Tuiuti. Parabéns pela exposição, Samuel. O que ainda precisaria ser contado desses recentes dramas de Gaza e Cisjordânia, visto que nem tudo é clareado pela mídia mundial? O que ainda precisaria ser contado destes recentes dramas de Gaza e Cisjordânia, visto que nem tudo é clareado pela mídia mundial? Pergunta do Roberval Freire. Então, você já... Tá, eu vou fazer essas três. Eu vou começar pelo Fanon, que você falou, né? O Fanon está escrevendo isso em 52. Toda a ocupação... eu falei que tinha 650 mil judeus em Israel em 48. Em 45, em 1945, logo depois da guerra, tinha 450 mil. Então, tem 200 mil que já tinham entrado, de 45 a 48, em 3 anos, com o mandato inglês. Tá? E depois ele assistiu todos os conflitos que começaram em 47. O conflito começou em 47, quando foi aprovado a partição na ONU. Então, em 48, ele assistiu tudo o que estava acontecendo. Então, quando chegou em 52, que eu falei assim, bom, 52, assim, ele escreveu isso, meus pais abandonaram, a mãe do Amos Oz se suicidou, entendeu? É tudo junto. Eu brinco assim que o meu pai deve ter lido o Fanon, entendeu? Na época, porque ele saiu logo em seguida, Fanon 52. Então, por que ele profetizou isso? Ele estava vendo isso, né? E ele tem a visão, por isso que é profético, né? Mas ele está discutindo o conceito do Jung, de inconsciente coletivo. Porque quando você lê o Jung, a ideia de inconsciente coletivo é alguma coisa que parece que precisa de milênios para formar. Ele está, de alguma forma, enfrentando o Jung, dizendo assim, não precisa de milênios para informar o inconsciente coletivo, basta 100 anos. O que ele estava vendo, ele conhecia o que era o judeu antes de Israel e o que já era 4 anos depois da criação do Estado de Israel. Não, a diáspora ajudou eles a se tornarem brandos. Não, essa invasão do território nativo da Palestina, essa invasão, porque, tipo assim, a concepção é de que era uma terra vazia para um povo, é uma terra sem gente para um povo sem terra. Isso é uma ilusão, é isso que meus pais provavelmente acharam que estavam fazendo, entendeu? Quando saíram da Europa. Eles eram jovens, né? Meu pai tinha 17 anos, minha mãe tinha 11 quando começou a guerra. Então, acabou a guerra e perderam 90% dos parentes, e aí eles foram para Israel, tipo, de bando. Eles estavam em campo de refugiados, eles estavam. Aí eles vão para lá, achando que não tem gente. E aí descobrem que tem. Eles expulsaram, né? Então, esse novo judeu da pós-diáspora, da criação, é um judeu militarizado. Né? Tem essa ideia. Você queria fazer uma pergunta? Depois você faz? Então, depois, tá. Quanto aos 20 milhões, o número assim, depende do critério que você vai usar, autodeclaração, tipo assim, se a mãe é judia ou não é judia, é uma coisa... aí a pessoa casa com não-judeu, os filhos são judeus, não são judeus, é alguma coisa meio
faz parte é o real, não é nas ciências sociais a gente tenta construir categorias, né? Mas o real é muito mais rico e difuso. Então, eu estou usando 20 milhões, mas você vai encontrar estimativas de 15 a 25. Eu estou usando o termo médio, é só para a ideia de grandeza. Isso não vai fazer muita diferença. O Darcy Ribeiro, né, o Darcy que você citou, né? O Darcy Ribeiro tinha escrito que o povo Krenak tinha desaparecido. E quando o nosso amigo filósofo Krenak chegou, ele falou para o Darcy, falou assim, olha, eu sou aquele que você disse que você escreveu que desapareceu. Né? Então, a tese dele está viva, porque ele dizia, uma então, etnua agora, é mais doido que qualquer quando a gente coisa. fala genocídio, eu vou contar uma historinha para dizer isso, do desaparecimento. Eu estava... a minha língua materna é Yiddish. Né? Por isso que eu falo que esse sotaque, um R carregado, porque eu não consigo escutar a diferença de um R para dois. Aliás, o português é uma das poucas línguas que tem o som de um R. Né? Então, eu não sei escutar, não é que eu não sei falar, não tem nada na língua de errado. Eu não sei escutar a diferença. Eu posso tentar falar, o prazo de validade de eu aprender é 15 minutos. Depois eu já esqueci, não tem som. Bom, a minha língua é Yiddish. Aí eu estava na França, e conheço museus do Holocausto em várias partes do mundo, e me dei conta de que não tem nenhuma sala dedicada à língua Yiddish. Né? Essa língua que é a minha língua materna. E aí eu fui até uma organização que ensina Yiddish e falei para a pessoa da organização que ensina Yiddish, eu falei, olha, tipo assim, eu estou querendo, junto com vocês, me dirigir ao Museu do Holocausto, que é da memória, em Paris, para sensibilizá-los e criar uma sala da língua, porque as pessoas... Ele é altamente visitado na França, é tipo curricular, né? Bandos de franceses não judeus vão ao museu falar, e todo mundo acha que eles deviam falar hebraico, né? A língua bíblica modernizada no Estado de Israel. Aliás, o Yiddish em Israel, porque cada cultura que era uma cultura que devia ser remodelada, reforçada, mudada, o que eu não estou falando, o Yiddish era mal visto, era considerado era perseguido. Por exemplo, tem um poeta americano, yiddishista, que mudou para Israel. Ele foi preso em Israel porque ele estava falando Yiddish com o filho dele. Então, a língua que meu pai falava, e que sonhava e que pensava, ele não podia falar na rua. Para você entender a violência desse novo judeu israelense, forte, etc. Eu acho que eu me perdi. O que eu ia contar? Eu estava contando... do yiddishista. E aí, eu estou respondendo para você, Carlos, da questão da etnia. Aí eu falei para ele assim, vamos ao museu juntos, para sensibilizar o museu para fazer uma sala específica, e não era uma sala temporária, era uma sala específica para a língua que aqueles 6 milhões de judeus falavam. Né? Aí ele falou assim, mas a língua não morreu, ele falou, que é uma língua moribunda. Né? A língua não morreu, nós damos aula de Yiddish aqui em Paris. Né? Eu falei, pois é, os judeus foram exterminados, mas eu e você, na época eu me considerava ainda judeu, hoje eu me considero palestino budista. Não falo que eu sou judeu, não sou judeu, não quero ser, não tem nada a ver com esse novo judeu, tá? Esse de espingarda na mão. Né? Quando eu fui preso político, aqui no Brasil, os militares falavam para mim que, eu preso, eles falavam assim, que eles gostavam do judeu, mas esse judeu da metranca, né, de metralhadora, e não do judeu do guarda-chuva, que é o outro. Eu prefiro o guarda-chuva.
a ideia assim, ele falou assim, não, eu falei, bom, mas os judeus foram exterminados na Europa. Isso não quer dizer que, mas tem você aqui, eu aí, nós somos judeus também. Então, o genocídio não é a exterminação dos palestinos, é a matança dos palestinos por serem palestinos, é isso. Não, basta isso para ser genocídio, porque você persegue, mata, extermina crianças, etc., cultura palestina, por ser palestina, e não por outro motivo. Isso é genocídio, entendo eu. Qual é a pergunta? Eu ia anotar, não anotei. Não, qual é a pergunta? Rapidinho. Eu perguntei como é que você via isso em relação ao infanticídio hoje das crianças palestinas. Qual, de novo? A matança das crianças palestinas. Sim, o meu esforço aqui hoje, eu vou contar, é tudo historinha, né? Eu tenho vizinhos que eles se consideram altamente bem informados, sabe? Sabe a pessoa que se porta, que vê jornal, etc., mídia, não sei o que lá. E aí eles falam assim, não, estava tudo tão bom antes do 7 de outubro, por que o Hamas foi lá e matou 1.200? Né? Como se a história começasse, a guerra, o confronto, o genocídio, tivesse começado em 7 de outubro. O meu esforço aqui com vocês é de trazer os preâmbulos. A violência sionista no Estado de Israel, Palestina, é muito maior do que a violência do Hamas em 7 de outubro de 23. Só que ela enquanto essa aí é propagada, é veiculada na mídia, etc., como uma coisa bárbara, a outra é apagada, inclusive, dentro do Estado de Israel. Os historiadores que pesquisam são obrigados a sair de Israel. A tese, teve chama Tantura, tem filme, tem uma tese que era sobre a vila de Tantura, que era entre o norte, Haifa e Tel Aviv. Essa terra foi arrasada, essa aldeia, e eles foram expulsos. Teve uma tese que ganhou nota máxima, era 97, que em Israel isso era muito alto, né? A tese. Enquanto a tese foi premiada, tudo, bem. 2 anos depois da tese defendida na universidade, tem gente da universidade aqui, né? 2 anos depois de ser defendida, algum jornalista achou a tese e divulgou a tese. A tese foi cassada, retirada de todas as bibliotecas. Né? Isso é uma história comprida, quer dizer, então a história é apagada. O que eu estou fazendo aqui é falar do antes do 7 de outubro. Né? Eu acho que o que aconteceu no 7 de outubro está sendo, depois disso, o genocídio em Gaza, está sendo televisionado. E eu acho que tem uma característica específica, eu acho que nós não temos nome ainda para isso. Porque genocídio é o que os povos faziam, matando etnias ou povos, etc., mas que era vergonhoso. Então, todos os genocídios na história são negados pelos carrascos, né? Porque é vergonhoso. Então, é silenciado. Agora, o que nós vemos na mídia hoje, mesmo se falar, não precisa usar o genocídio, o nome ou não. O que você vê na mídia, em tempo real, é uma matança, uma carnificina. Eu, inclusive, particularmente, eu evito usar genocídio, holocausto, nazismo, fascismo. Eu evito colocar esses termos porque eu não quero ficar em discussões semânticas. Não, genocídio é só... Genocídio é patente dos judeus no Holocausto, sabe? Genocídio. Ou todos os termos, Holocausto, tudo isso você vai ficar conversando, debatendo por termos. Então, assim, um genocídio televisionado com orgulho, nós não tivemos na história ainda isso, tivemos? Acho que nenhum genocídio, ninguém... tipo assim, vamos pegar, alguém está falando dos armênios, cadê a mocinha dos armênios, que estuda armênios?
Tipo assim, os turcos negam, né, isso, que houve genocídio armênio, não é isso? Tem negacionistas do genocídio do Holocausto também, tem negacionistas para tudo. Agora, nós estamos vendo isso. Não adianta eles falarem se é genocídio. Não, pouco importa o nome que a gente vai dar. Está sendo televisionado a cores, em tempo real. Não é isso? É um ineditismo da modernidade. É o quê? Ineditismo da modernidade televisional. Precisa cunhar um nome ainda para um genocídio em que o algoz se orgulha do que está fazendo. Porque os turcos, eles negam o genocídio armênio, não sei se eu não conheço muito, negam, mas ninguém se orgulha de ter matado, de ter acabado, de ter reprimido, oprimido, exterminado. Acho que aí então, falta a pergunta do Roberval, e vamos para o segundo bloco. A pergunta do Roberval é: o que ainda precisaria ser contado destes recentes dramas de Gaza e Cisjordânia, visto que nem tudo é clareado pela mídia? Eu acho que o que é clareado pela mídia, grande mídia, já é suficiente para definir o que está acontecendo como genocídio, carnificina, massacre, etc. Não precisa mais nada, não. Tipo assim, eu vejo pouco mídia, eu não acompanho mídia, a mídia TV, essa grande mídia, mas você vê assim, não é só crianças, mulheres, são instituições, ruas. Eu acho que ele se referia à história da Palestina e a outras informações. Como você chamou de mas preâmbulo disso, né? A história é evidente que eu vou me permitir, então, falar um pouco mais. É evidente que eu fiz um resumo aqui há poucas horas, né? Senão a gente ia ficar o resto do dia aqui, ou mais que isso. Eu tenho escrito muito, eu escrevo na Terra Redonda e no Le Monde, assim, metade dos meus artigos são sobre a Palestina. Tá? Em abril de 23, eu estive na Palestina, que eu tenho parentes lá. E eu fiquei horrorizado. Eu tentei falar com meus parentes, eu estava falando com as paredes. Eu voltei, eu não quis contar para ninguém, mas eu não aguentei. Eu escrevi um livro chamado Yafa, que é minha cidade natal. Isso eu escrevi em maio de 23, portanto, quase meio ano antes do 7 de outubro, né? No livro, os termos que eu uso é isso: os judeus os sionistas, os israelenses estão fazendo festa em cima dessa tragédia. Eu senti o cheiro do que ia acontecer. Também igual o Fanon, que é premonitório no sentido... Não é tão premonitório o Fanon, Cristina, porque ele estava vendo. É que o mundo estava inebriado com a valentia dos judeus que foram exterminados, que os judeus foram para a câmara de gás, foram para o campo de concentração, como ovelhas vão ao matadouro, né? Então, o mundo ficou muito inebriado com a ideia de que os judeus agora estão valentes e matando palestinos. Ninguém contou, não tinha lugar para... Tem uma cineasta que eu vi o filme dela, em que ela conta que ela estava na Arábia Saudita, eu acho, um dos países árabes, ela é elite, né? E ela estava achando lindo o filme Êxodos, com o Paul Dillman, bom, é um astro de cinema, que estreou, teve um romance do Léo Nui chamado Êxodos, depois ele foi filmado, né? E eu ia falar, escapou o nome do mocinho, e ela estava achando lindo o filme, heróico, e o pai, quando viu, até a filha dele, do palestino, estava comendo a história da valentia, do heroísmo dos judeus que estavam matando palestinos, estavam afugentando palestinos, é isso. Eu li recente a documentação em 48, 49, em 48, sobre a questão quando, em 49, Israel foi aceito na ONU. E eu li a documentação, né? A versão é a mesma, assim, eles fugiram. Tem um filme chamado Tantura, nos meus artigos está lançado, dá para vocês pegar na Terra Redonda.
Teve um cineasta que, recente, entrevistou as pessoas que deram os depoimentos para a tese que foi antes do ano 2000. Estavam vivos ainda, né? E a pessoa que era um militar israelense, ele falava assim, a gente entrava na casa em Tantura, isso, e o pão estava quente ainda. Ele falava assim, eu não expulsei ninguém. Eles só chegaram armados dando tiro, entendeu? Eu não expulsei ninguém, eles fugiram porque quiseram, né? E aí ele falava, a mesma pessoa falava assim, bom, eu nem contei os mortos, porque eu tinha tantas balas na metralhadora, eu não fiquei contando os mortos. Aí ele fala assim, bom, mas eu não contei para ninguém, ele fala. Eu vou contar para minha mulher que eu sou um assassino, e ele chacoalha de dar risada. Isso é impunidade, isso é agora. E ele fica chacoalhando assim, ele acha engraçado isso. E ele fala assim, o Ben-Gurion mandou a gente não poupar, mata tudo e o que manda fugir, né? Manda embora. Assim. Então, assim, tem esse livro, eu não me canso de escrever, porque para mim é uma catarse, né? Então, tem o IAF, tem o Salam Aleikum Palestina, é uma coletânea de artigos que saíram em alguns órgãos, N-1, na editora, o Terra Redonda, e mais algum, talvez, não lembro. E é uma coletânea de artigos, em ordem cronológica. Né? E eu não me canso de escrever, porque eu ainda falo assim, mas você escreve sempre a mesma coisa. Né? As bombas também são sempre as mesmas, essas que continuam caindo. Bom, a gente, então, o tempo está acabando, mas dá tempo de fazer um bloquinho. Então, acho que a Berenice, e na pergunta da Berenice e do Paulo, a gente encerra aqui as inscrições, porque tem mais um aqui do pessoal que está nos acompanhando pela rede. Então, Bere, por favor, lá no microfone. O Paulo também já pode se posicionar, Paulo. Samuel, muito obrigada. Eu estou interessada com a questão palestina, muito mexida com eu prefiro usar a palavra genocídio massivo televisado e sempre estou tentando, enfim, ler e ver sobre este tema. E agradeço muito sua disponibilidade de trazer suas experiências, seus aprofundamentos, não? Tudo. Ao começo, eu estava um pouco confusa a respeito, finalmente, você é judeu, você é palestino, mas o que eu entendi, você me diga se minha interpretação está certa, não? Que você nasceu num enclave palestino, num território onde tinha uma maioria de pessoas judias, depois palestinas. O enclave, a cidade de Yafo, 2 semanas antes de serem expulsos, era eminentemente árabe. Tá. E claro, os invasores, nesse caso, foram judeus. Sim, né? Eles foram expulsos, dos 50 mil, ficaram 5 mil. Claro, e depois vocês retornam para a Europa, provavelmente, enfim, Polônia, não sei. Não, Munique, Alemanha. Na Alemanha, e depois você vem com a família para cá, para o Brasil. Bom, e você... Só uma brincadeira, a gente nem sabia a gente não sabia nada, a gente nem sabia, meu pai, né, eu tinha 2 anos, que tinha algum país chamado Brasil. A gente nem sabia, não sabia de nada, a gente estava... Claro. Não, imagina, nessa época, Brasil se quase... Não? Ninguém o conhecia no mapa. Mas a coisa é que vocês vêm como judeus, não? Eram tratados como judeus. E você, ao longo da sua vida, descobre, não? Sua origem palestina e agora se identifica com a causa palestina, escreve sobre a Palestina. Não? Muito bem. E eu queria também um pouco dar
a minha opinião a respeito de por que determinados grupos que sofreram extermínio, que sofreram discriminação, que sofreram opressão, de pronto reproduzem estes mesmos fenômenos, né? Ok. E então se dá um fenômeno, por um lado, de identificar a dor. A dor é tanta, é tão difícil compreender esse fato, que acontece uma espécie de identificação com o opressor. É como se reconhecer-se, ter sido oprimido, é tão insuportável que eles passam a se identificar com o opressor, com o agressor, e não somente isso, como que eles reproduzem a violência. E isso vemos com pedófilos, isso vemos em muitas situações. Bom, boa tarde. Sou Paulo. Primeiro, agradecer, Samuel, pela exposição. Como sempre, aprendendo muito com você nas nossas conversas. Eu queria primeiro pedir desculpa pela possível falta de criatividade da minha pergunta, porque você provavelmente já escutou ela muitas vezes, né? Muitas vezes já te perguntaram isso. Mas é uma tentativa de trazer a discussão para o pós-7 de outubro e para um porvir. E eu queria saber se você vislumbra, ou que saída você vislumbra para a questão palestina. Se você concebe alguma possibilidade dessa chamada comunidade internacional exercer algum tipo de constrangimento sobre esse expansionismo colonialista de Israel. Se você acha que ainda é razoável pensar na solução de 2 estados para essa região, ou se deveríamos, de vez, pensar na solução de um estado. Enfim, a intenção não era fazer com que você fizesse a mesma coisa que o Fanon fez na sua frase e tivesse uma profecia. Eu vou pegar uma bola de cristal. Mas é só para, dentro das condições que estão postas, o que você vislumbra de saída, de fato, efetivamente? Que você pensasse um pouco nesse porvir, digamos. Legal. Obrigado, Paulo. Tem um aqui, um comentário. Ana Davis, por favor, vá lá então, que eu faço o comentário aqui depois. Agradecer também a fala. Mais perto? Tá pra... É melhor você tirar aí. Melhor tirar. Você é alta. Não sei como é que... A minha pergunta vem um pouco de um lugar de desconhecimento, mas eu sei que a questão o que você estava falando sobre a formação de Israel, de imigração de judeus para a região, eu sei que tem uma comunidade há muito tempo de judeus, por exemplo, na Etiópia. E eu queria saber se você sabe dizer se teve um fluxo de migração da Etiópia, pensando nessa questão que a formação de Israel tem muito a ver com a criação de um polo ocidental no Oriente Médio, e da questão da branquitude. E, enfim, eu realmente não sei assim, se teve um fluxo nesse sentido e se teve, como ele foi recebido, se foi diferente, pensando nessas questões raciais. Obrigada. Legal. Obrigado, Ana. Samuel, Padre Mário Jeremias está assistindo do Panamá e diz o seguinte: desde o Panamá, parabéns por este espaço de diálogo e reflexão em torno a um tema tão pertinente e atual, esclarecedor e que nos compromete a todos, porque enquanto existe uma criança, uma família, uma pessoa e um povo que sofre, toda a humanidade está sofrendo. Parabéns e força, Samuel, e todo o nosso apoio, e que vivam os povos que sofrem. Acho que ele comenta em cima da sua exposição e da sua fala. A Valéria vai perguntar? Não. Eu quero só retomar a pergunta não criativa do Paulo, mas eu quero dialogar com a pergunta dele. Gostaria de te ouvir um pouco, porque eu não conheço quase nada dessa história toda. Conheço uma coisa aqui ou ali, de leituras, e também o que chega a gente pela mídia. Eu queria pegar o ponto que se bate
na criação de um Estado palestino. Penso eu, ingenuamente, que não basta criar um Estado palestino para resolver toda essa problemática, que vem lá desde 1915 ou até antes, né, como você colocou muito aí no prelúdio da coisa toda. Mas penso também que é um ponto fundamental, se não de partida, pelo menos de continuidade na construção de um processo que viabilize para que o povo palestino possa, enfim, viver com alguma dignidade e liberdade. Como é que você vê essa questão da criação de um Estado palestino? Queria que você falasse um pouco com isso. Essa pergunta dialoga com a que o Paulo fez para você. Tá bom. Eu anotei, a primeira pergunta foi você que fez. Eu anotei já a parte de... A segunda, são duas questões. A segunda que eu lembro, e depois eu queria que você me ajudasse a lembrar, porque eu anotei alguma coisa e não consigo lembrar. Te ajudo. Então, a segunda pergunta, assim, como é que pessoas que sofreram do lado da vítima se tornam carrascos? É quase isso, né? Então, uma das coisas que é proibido, que os judeus proíbem, ou os sionistas proíbem de falar, é comparações com o Holocausto, por exemplo, né? Mas eu vou fazer uma coisa que não me compromete, claro que compromete, mas tem uma sobrevivente de Auschwitz, que ela chama Ruth Klieger, né? E como eu sou, minha língua mãe materna é Yiddish, Klieger é inteligente, né? Bom, ela é uma austríaca, professora de literatura alemã nos Estados Unidos, tá? E ela estava, por acaso, tem um livro dela, não sei como é que chama, se fizer Ruth Klieger, você vai... Eu não lembro agora de cabeça, mas é citado, eu cito ela bastante. Mas uma das coisas que eu cito é o seguinte: ela está em Frankfurt, acho que é Frankfurt, uma cidade alemã, na universidade, numa cafeteria, e está dividindo uma mesa com estudantes. E aí um estudante alemão pergunta para outro estudante alemão, que não tem nada a ver com ela, pergunta assim: como é que aquele judeu húngaro que sofreu o Holocausto, etc., pode ser racista? Né? Entendeu? Ela entra na conversa sem ser chamada e fala assim, ela é sobrevivente de Auschwitz. Ela falou assim: Auschwitz não foi uma escola modelo. Nada de bom se aprendeu em Auschwitz. Não sei se isso serve para a resposta. Tá, então é isso, não espere nada. Agora, é proibido fazer isso. É proibido você... Quer dizer, os sionistas proíbem que você faça qualquer menção a isso. Aliás, assim, eu acho muito esquisito, porque os judeus patentearam a Bíblia, o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é usado pelos cristãos e pelos muçulmanos. Mas os judeus se acham que eles patentearam, sei lá, se apossaram. Bom, a segunda pergunta, você estava interessado em judeus e P, o que é a primeira pergunta que você fez? Ah, lá, já lembrei. Eu vou também contar uma historinha. Meus pais são judeus, faleceram judeus. Eu participava vivia junto com judeus de esquerda, da Casa do Povo, em São Paulo. E tem gente que acha que não tem diferença entre sionista de direita e sionista de esquerda. Eu descobri que tem, sim, porque os de direita não são hipócritas. Entendeu? A ironia foi muito grande? Não. Então, eu participava da Casa do Povo muito antes do 7 de abril, eu era ativo na Casa do Povo, por muitos anos. E toda vez quando a direita subiu no poder em Israel, eles se lamentavam que a direita exterminava, sei lá, assentava. E eu falava assim: não, mas esse projeto não é da direita que assumiu,
é o projeto desde o começo. O Ben-Gurion, a outra lá, a Golda Meir, são todos de esquerda, trabalhista, social-democracia, etc. É tudo esquerda. E eles aqui, toda a violência contra os árabes, expulsão, é obra deles. Ninguém me contestava. Era muito pior que isso. Eles fingiam que não ouviam. Não tinha respaldo. Continuava a conversa com, de novo, a direita no poder. Eu falei, mas não é a questão da direita. Entendeu? Acho que isso um pouco explica. E aí chegou no momento, depois de 7 de outubro, que eu resolvi que eu não tenho identidade nenhuma. Eu sou um palestino cuja língua materna é Yiddish, não é isso? Eu sou budista, tá certo? E não quero proximidade. Eu não quero identificação alguma com esse judeu novo, esse que o Fanon previu. Tá? Paulo e Carlos. Né? Não, é Paulo e Carlos, eu sei. Paulo está lá. Não, é que você emendou na pergunta dele. Assim. Você tem uma bola de cristal aí para me ajudar? Eu sei o que eu penso, por exemplo. Vamos ler. Eu escrevi em junho, um artigo chamado American Revolution. Tá? Eu tenho uma equipe de pessoas que me ajudam, fazem a edição, revisão dos textos, etc. E a minha equipe foi contra, mandou jogar o artigo no lixo, porque eles não conseguiam entender, porque eu morei nos Estados Unidos, trabalhei lá, fiz pós-doutorado lá, e aí eu escrevi lá que um indigente, um mendigo, um homeless, eles olham para você, eles têm noção da cidadania. E aí eu começo falando mal do imperialismo, como todo mundo, né, de esquerda, e começo a falar do lado revolucionário deles. E eles ficaram, a minha equipe de trabalho ficou horrorizada. Elas não acreditavam que o indigente olha para o ricaço pau a pau. Né? Mas eu, teimoso como sou, deu para perceber, né? Eu publiquei. Né? E quando o Mandani ganhou a eleição, eu fiquei eufórico. Aí o artigo eu mandei para 20 sites, que eu queria republicar o artigo junto com uma epígrafe do Mandani. E aí foi publicado na Boitempo e na Unicinos, os parceiros cristãos. Tá? Eu estou falando de premonição também, de alguma forma. Eu estava vendo que aquilo lá, o Trump no poder, ia dar as avessas. Eu falo da Internacional Socialista. E o Mandani cai que nem uma luva. Né? O que eu penso, tem o que eu quero. Né? O que eu quero, não o que é possível. E também, ou seja, ninguém esperava que o Mandani ia ganhar. E é uma afronta ao establishment americano e tudo. É um exemplo, mesmo que não aconteça nada, eu falei no começo, comecei com isso, mesmo que não aconteça nada, é um exemplo para a humanidade, porque ele furou a mídia, a poderosa mídia, ele furou a grana, não tinha dinheiro, ele ganhou a eleição em Nova York sem nada. Não é isso? Bom, tem um romance do Philip Roth, que quem me deu de presente foi a Cristina, que está do teu lado. Nessa viagem que eu fiz, que eu falei que fui em abril de 23, eu fui para Israel, comecei a ler o livro que ela me entregou, do Philip Roth, que chamava Operação Shylock, e eu não queria nem ir mais. Aí deixei o livro aqui, fui, voltei, e o livro é premonitório. Ele sugere que os judeus europeus voltem para a Europa. É isso. Eu assino embaixo, tá? Como uma saída. Mas está lá Israel, tem ruas, tem... Bom, também tinha tudo isso antes. Né? O que vai acontecer? Eu não acredito... não vai ser fácil a situação. Agora, bom, mas o movimento, a opinião pública nos Estados Unidos, na Europa, etc., a repressão aos pró-palestinos, os governos estão fechados, ainda vendendo armas, munição, etc., participando dessa festa genocida. Né? Eu não consigo ver nada, mas de repente, né, porque o Mandani é pró-palestino, e Nova York tem mais de 1 milhão de judeus, e votaram nele, boa parte.
Então, como vai virar isso, eu não sei. É, tipo assim, a brincadeira assim, o que os judeus falam assim, não, os árabes querem jogar a gente para o mar, né? Isso é uma coisa mitológica até, né? Os árabes falam isso, agora, os judeus fizeram isso. Os judeus não falaram, fizeram. Entendeu? Então, sionistas, etc., fizeram isso. Né? E daqui para frente, 2 estados, um estado, se depender para Israel, vai ter um estado só, o grande Israel. Não é isso? E os palestinos... A ideia que tem é assim, eu escrevi, os meus artigos, eles não são iguais, eles são várias facetas do mesmo assunto, né? Mas uma das coisas que eu sei é qual é a ideologia judaica dos sionistas. É assim, os árabes são 500 milhões de árabes existem no mundo, tá? São 14 mil palestinos, 500 milhões de árabes e 2 milhões de muçulmanos, tá? Que inclui os árabes, que é 1/4 dos muçulmanos, tá? Aí eu perdi o raciocínio. O que eu estava dizendo? Não, especificamente aqui. Não, eu comecei a dar muito número e me perdi nos números. Ah, tá. As saídas, né? As saídas, né? Os judeus sionistas falam assim, bom, mas os árabes têm tanta terra, por que eles não vão lá para a Jordânia, para a Síria, para o Líbano, né? É como você chegar na Europa e falar assim, holandeses, vão embora daqui. Os holandeses acho que são 18 milhões. Vão embora daqui, sai. Vão lá para a França, para a Bélgica, né? Tem Flamengo lá na Bélgica, vai lá. Vão para a Alemanha, né? A língua parecida, germânica, não é isso? Vai lá, os europeus que absorvam os holandeses, entendeu? É uma coisa parecida, tipo, você afugenta, expulsa e fala, os judeus só têm esse pedacinho de terra. Né? Essa é a ideologia. Então, se depender dos judeus, vai ser um Estado só. O Trump fala isso, que Gaza os habitantes vão ficar muito felizes de estarem morando em melhor do que estão, é difícil ficar pior do que está, né? Vão ficar na Jordânia, em qualquer canto que não seja Israel, né? Agora, o que vai acontecer, eu não tenho a mínima ideia. Agora, porque as manifestações sociais, na Alemanha é proibido, né? Qualquer manifestação. Nos outros países são proibidos, mas são mais maleáveis, né? Bom, mesmo nos Estados Unidos, a questão da Colômbia, da universidade, toda... Tá. A terceira questão o que é a saída? A Etiópia, alguém perguntou, né? Etiópia, quem que perguntou da Etiópia? Você. A Etiópia, em 1980, tinha uma guerra civil na Etiópia e tinha uma ala judia. E Israel mandou aviões, e a operação chamava Tapete Mágico, e encheu os aviões dos etíopes judeus e desembarcaram como judeus em Israel. Isso faz parte da ideologia até de dizer, nós somos multirraciais, né? Tem um detalhe que eu preciso falar ainda, que agora eu lembrei. Mas desses aí, tipo assim, a brincadeira que tem nos anos 80 é 2 negros da Etiópia desembarcando em Tel Aviv, e um fala para o outro assim, você sabia que tinha judeus brancos? Porque o universo deles era outro, entendeu? Eles nunca souberam que tinha judeus brancos. Agora, hoje em dia, isso corre, que eles são... tem questão de hã? Não, há racismo, não, mas as mulheres estão sendo esterilizadas, tem uma coisa assim. Mas eu queria falar alguma coisa que eu esqueci de falar para vocês, e vou emendar com os etíopes, que são os judeus marroquinos, do norte da África todo, e do Oriente Médio, Irã, Iraque. Né? Esses judeus, porque assim, quem veio primeiro foram os alemães, judeus alemães, saídos em peso, em massa,
Tem parentes meus que fizeram isso, que saíram da Alemanha nos anos 30, depois da lei de Nuremberg, que eles foram caçados a cidadania deles, em 35. E aí eles foram, nessa época, para Israel. Então, essa é a elite. E o alemão, o judeu alemão, é tão racista em relação ao judeu polonês, quanto o alemão é racista ao polonês. Porque os alemães são alta cultura, e os poloneses são o asiático. Os judeus da Europa, e um parênteses aqui, eu vou fazer parênteses dentro de parênteses, os judeus na Europa eram considerados asiáticos na Europa. E eles vão para Jerusalém, que é lá o lugar. Hoje eles são considerados europeus na Ásia. Né? Então, assim, a fobia contra os muçulmanos, aí já são os 2 milhões, é europeia. Não precisa falar, isso não é meu seminário esse, né? Se falar da questão da invasão muçulmana na Europa. É isso? Extrapola o que eu estou falando. Né? Mas eu queria falar assim, os judeus viviam pacificamente em todo o norte da Ásia e no Oriente Médio, nos outros países que não Palestina, e também na Palestina, viviam em harmonia, cristãos, judeus e muçulmanos. Com a criação do Estado de Israel, os judeus foram expulsos dos países do norte da África e do Oriente Médio. Existe, no caso do Irã, especificamente, jogaram-se bombas em território, em bairros judeus, e esses judeus foram para Israel. Tem vários historiadores judeus que dizem que as bombas foram jogadas pelo Mossad, pelo exército israelense, que era para exatamente eles poderem sair. Lembra que eu falei que 700 mil foram embora? Nessa época, que é de 48 a 52, chegaram exatamente 700 mil judeus. 400 da Europa, 400 mil da Europa e 300 mil do Oriente Médio e Norte da África. Então, teve uma substituição dos 700 mil que foram expulsos por 700 mil pau a pau. O número é exatamente igual. E para sair de lá, é por isso que eles precisavam que o pessoal do Irã fosse para lá. E aí essa pluralidade de judeus, e aí acho que a Cristina que perguntou quem é judeu, quem não é, assim, as culturas são muito diferentes. Tipo assim, tem muita piada até, não vou contar. Depois eu conto para vocês. Mas, assim, da disparidade cultural. Sim, os judeus marroquinos e todos do Oriente Médio eram chamados de judeus negros. Eu perdi, então, o rebolado. Ó. Alemão e judeu polonês era a segunda categoria. Os poloneses eram a segunda categoria. Também os judeus. Mas, depois, quando eles se confrontaram com os etíopes não, os marroquinos, o pessoal da Síria, o pessoal do Irã, do Iraque, eles chamavam eles e tinha racismo pesado. E chamavam de judeus negros. Aí chegou o pessoal da Etiópia. Alguém perguntou. Chegou o pessoal da Etiópia, que aí era negro mesmo. Né? Totalmente diferente dos outros. Aí teve que mudar os termos que se ouvia na época, assim, antes dos negros mesmo. Né? Ela falava, seu negro sujo, seu marroquino sujo. Era um judeu que ele falava assim. Então tinha camadas, e isso até hoje tem. Vira e mexe, mesmo nessas manifestações que tiver em Israel, o pessoal marroquino ele sabe que são cidadãos de segunda categoria. Embora tenha então miscigenados, etc., mas a elite continua sendo, os juízes, etc., eram alemães. Mas, assim, frente aos marroquinos, era melhor fazer aliança com os judeus poloneses. Né? E aí você vai... Bom, como é que é? É o delírio humano. Não sei se eu respondi, acho que... A bola de cristal eu vou comprar. Muito bem, Samuel. Nesse relato seu, a partir da sua própria experiência, acho que você traz para a gente importantes questões de geopolítica, migração, cidadania e, principalmente, né, como é que as pessoas, os homens e mulheres de carne e osso, se viram para viver isso no dia a dia, nas suas casas, nas suas cidades, no seu país,
que às vezes assim, as pessoas veem pela televisão ou pelos jornais e imaginam, isso é lá, não é aqui. Não, isso está presente no dia a dia de todo mundo, né? Nós Se temos você- 200 mil palestinos no país, no Exatamente. Brasil. São 200, os dados da Federação Palestina no Brasil dá 200 mil palestinos. Então, se vocês me permitem, nós estamos encerrando. Tem um poeta brasileiro, ou tinha, faleceu, mas a obra dele está aí, então ele é vivo, né? E ele dizia que ele era muito pessimista e também muito irônico. Mas, embora ele mesmo dissesse que era pessimista, uma boa parte dos poemas dele terminam com algum canto radioso de esperança. Estou falando do Carlos Drummond de Andrade. Então, para encerrar essa prosa aqui, porque a gente pode continuá-la no outro Diálogos no 100, no ano que vem, vocês me permitem, eu vou ler, é pequenininho para vocês, e que tem tudo a ver com o que você falou. O poema também foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, que é A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond de Andrade. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender, e os bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces. Aurora. Então, a gente agradece, mais uma vez, o Samuel, que generosamente aceitou o nosso convite para vir partilhar com a gente a sua própria história de vida e a história de vida de todo um povo ou de muitos povos. Muito obrigado, Samuel, em nome da Missão Paz. E obrigado também a vocês que vieram aqui presencialmente, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, o Facebook da Missão Paz São Paulo, a Web Rádio Migrantes. E obrigado ao Miguel, que preparou tudo aqui, todo o sistema de som, de imagem e de transmissão para viabilizar que esse importante seminário que você nos fez hoje chegue a mais e mais pessoas. O nosso próximo Diálogos no 100 está agendado para o dia 5 de dezembro. Então, diferentemente do que vinha acontecendo antes,
Excepcionalmente, em dezembro deste ano, nós não faremos na segunda sexta-feira do mês, mas sim na primeira sexta-feira do mês, que é dia 5 de dezembro. Faremos esse diálogo com a cantora indiana Noma. É uma cantora, intérprete da Mercedes Sosa, e ela tem toda uma história, ela mesma, assim como a família dela, os pais dela, de migrações e de refúgio. E ela vai contar a própria história dela e dos pais, que se refletem também na história de milhares de outras pessoas. Portanto, de novo, não estamos falando de uma situação isolada. Ela vai contar a história dela a partir de músicas, né? Entre um relato e outro, ela vai fazer músicas da Mercedes Sosa. Estão todos convidados e convidadas, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais. Um abraço para vocês, e como o Drummond disse, a gente sabe que é muito difícil, mas não podemos perder a esperança. É isso que eles querem, e isso a gente não entrega jamais. Uma etnia dura mais do que tudo, diria Darcy Ribeiro, e disse você, e disse o Drummond. O Mandani, na entrevista que ele tem dado, ele diz assim: a esperança está viva. Eu achei lindo isso. Muito obrigado e tchau.